Olá, gente, tudo bom? Boa tarde a todos vocês. Meu nome é Gelson Machado, sou terapeuta e psicanalista. Bom, hoje a palavra vai ser refinamento, né? O que a gente pode entender sobre refinamento, né? O refinamento, de acordo com os estudos da Cabala judaica, tá? Ele tem três chaves, tá? Que é o pensamento, a palavra e a ação, tá? Então, o refinamento hoje em dia a gente pode entender tipo, eu sou requintado, eu tenho um refinamento, seja por um gosto musical ou por um algo gastronômico, né? Existe uma diferença disso, tá? De um refinamento propriamente dito, de você ter algo distinto do que você gosta, né? Ou que você queira esbanjar, vamos dizer assim, né? De algo também de refinamento espiritual, mental e emocional, de uma boa saúde física, espiritual e assim vai, né, de acordo com a psicanálise, né? Mesmo Freud, mesmo Jung, mesmo Lacan. Então, quando a gente vamos analisar uma pessoa que ela se diz refinamento, será que ela tem essas três chaves, né, que seria o verbo de verbalizar, do que ela fala, do que ela joga perante ela mesma e as outras pessoas, o pensamento, qual é o pensamento que ela está omitindo para o universo e para ela mesma e para outras pessoas? É um pensamento positivo, é um pensamento negativo? E a ação, que tipo de ação que ela está sendo conduzida por ela mesma, seja no consciente, né, que geralmente é no consciente, né? Existem ações que a pessoa pode falar, eu fiz sem pensar. É complicado falar isso sem pensar, né? Porque tudo tem um pensamento antes de você propriamente dizer algo, né? Então, podemos dizer que assim, o pensamento em si, ele tem uma chave, né, uma lógica, vamos dizer assim, que você acaba extraindo desse pensamento consciente, mesmo você dizendo inconsciente, né? Sempre uma chave do que você está emitindo para aquela pessoa, para o universo e para você mesmo. Então vamos começar pelo pensamento. Eu estou pensando daqui de longe naquela pessoa que está adoentada, estou emitindo cura, vibrações de cura para ela. A gente já foi comprovado na física quântica, né, que essa energia, essa polaridade chega, né, através de não só de ondas cerebrais, mas de energias, né, independente de religião e de credo, tá, gente? Então esse pensamento de você jogar cura para uma pessoa lá à distância, né, todos entendem isso pelo reiki, né, então acaba sendo transmutado propriamente dito para essa pessoa que está do outro lado do mundo ou próxima, né, para uma cura. E vamos dizer que além da cura, né, desse pensamento, um pensamento negativo. Nossa, não gosto daquela pessoa, estou jogando, emitindo pensamentos negativos. Tomara que aconteça isso, aquilo. Então esse pensamento também chega, né? Quando a gente fala também da segunda chave, não só do pensamento, mas a segunda chave que é o do refinamento, tá? Quando a gente fala do poder da palavra, né? A palavra tem poder. Então, quando você joga para a pessoa, para um objeto, para um pet, para um animal, para o que for, essa palavra ela tem um poder, entendeu? Então, tipo, podemos dizer assim que essa palavra, vamos emitir uma palavra de bondade, vamos emitir uma palavra de cura, vamos emitir uma palavra de positividade, entendeu? Perante a pessoa que está na sua frente ou longe, tá? Porque também engloba o pensamento, né? A distância ou próximo. Então a palavra tem poder quando você joga para o universo, né? Então todo tipo de palavra negativa, positiva, ela tem poder até para você mesmo. Então pessoas que se lamentam muito, que choram muito, não vai dar certo para mim, tudo, ela está atraindo pelo pensamento e pela verbalização esse poder para ela, que não vai dar certo, entendeu? Pessoas que ficam falando mal de outras pessoas, que também podem falar mal de você, também acaba atraindo uma energia, uma egrégora negativa, né? Não só para outras pessoas que falam mal de outras pessoas, mas que falam mal dela mesma, reclamando dela mesma, se lamentando dela mesma, entendeu? Então na psicanálise a gente fala isso, né, do vitimismo, né? Ou então também tem outras síndromes que a gente pode também trabalhar dentro da psicanálise por conta da verbalização do que você verbaliza para os outros e para você, né? E que você acaba tipo sendo ou vítima de uma situação, que você se coloca vítima de uma situação, ou que você acaba sendo o precursor dessa situação, vamos dizer assim, né? Então a palavra podemos dizer que as três chaves elas são muito fortes, mas a palavra é muito forte também em primeiro lugar, vamos dizer assim, tá? E aí quando você vai fazer a ação, né? A ação do que você vai praticar essa ação com essa pessoa, uma ação positiva, uma ação negativa, vou ajudar uma criança, vou ajudar uma pessoa, entendeu? Então você tem que meio que acabar analisando isso daí um pouco mais a fundo, para saber que tipo de ação você está realizando, não só para uma pessoa, para o mundo, para uma instituição, para uma ONG, o que for, dentro de um ambiente de trabalho, mas principalmente é uma ação que você está realizando para você mesmo, com você mesmo.
Ou seja, na ação na psicanálise, a gente acaba envolvendo também muito autocríticas, né, julgamentos. Então, quando você critica, quando você julga você mesmo, o seu trabalho, você, uma coisa é você, lembra da fase construtiva e destrutiva? Existe nessa ação verbal, pensamento e ação. Então, quando você faz uma fase, né, quando você entra numa fase de construção pessoal ou construção por alguém, ela envolve principalmente essas três fases de crítica, de ação e de verbal, porque ou você vai dar ênfase para a pessoa e para você de construir algo positivo, de você levantar, né, a famosa bola, né, para cima da pessoa, entendeu? Ou você vai acabar também tipo meio que destruindo, então é uma coisa mais que destrutiva, entendeu? Então você acaba destruindo, falando assim, críticas construtivas e destrutivas. Isso acontece muito em ambiente de trabalho, né? Em equipes, que pessoas que não sabem liderar em equipe, né? Então isso daí dentro de uma psicanálise, principalmente envolvendo empresas, né? Envolvendo pessoas que trabalham com equipe, que trabalham com o público, eu principalmente trabalho em cima disso, né? Principalmente em escritórios, principalmente nessa equipe aí que precisa de uma autoajuda, uma autoanálise, para estar trabalhando os seus funcionários, vamos dizer assim, os empregados e os empregadores, em relação a essa autocrítica que pode ser destrutiva ou construtiva. E você pode estar vendo que eu estou dizendo para vocês que nessa fase construtiva e destrutiva são três fases, como eu falei para vocês, que é do refinamento, né? É um refinamento pessoal seu que você quer se vangloriar, entendeu? Que você pode se vangloriar falando assim, eu sou o cara, eu sou o tal, eu tenho um poderio nas mãos, entendeu? Por conta dessas três fases. Então essas três fases você acaba meio que processando, entendeu? Para saber se essas três fases vão ser construtivas ou destrutivas para você e para os outros à sua volta. Basta você analisar isso com calma e ponderar isso na balança para saber se realmente isso daí é uma construção ou uma destruição, vamos dizer assim, né? Então, dentro da psicanálise, a gente pode estar construindo isso daí de uma forma positiva dentro dessas três fases, entendeu? E essas três fases englobam essas três chaves que eu acabei de passar para vocês como refinamento, tá bom? Mais uma vez, então, agradeço a todos vocês aí e amanhã eu venho com o próximo tópico. E mais uma vez aí, tenham uma ótima tarde e para quem precisar dos meus serviços aí, vou deixar no bio link o meu contato do YouTube e do meu Instagram. Gratidão a todos, uma ótima tarde.